Boa noite, meu nome é Rodrigo Zevzicovas e começa agora o Papo de Logística. De hoje, vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida como LGPD, que teve nesta segunda-feira seu primeiro dia útil, em que empresas e órgãos públicos que não se adaptarem às normas podem ser punidos com sanções que vão a uma simples advertências a multas de até 50 milhões de reais. Para abordar este tema tão importante para os lojistas especializados em tintas, chamo aqui meu grande parceiro de live, Salvador Nascimento, diretor operacional da Artesp. Boa noite, Salvador, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite aí o pessoal que está assistindo a gente. Boa noite para a doutora Luísa, que vai dar esse apoio para nós aqui, vai nos ensinar um pouquinho mais. Vamos lá. Como o Salvador adiantou agora, convido aqui Luísa Patusco, advogada da Duarte Tonetti Advogados, especialista em processo de adaptação jurídica à LGPD. Boa noite, Luísa, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Salvador. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui hoje conversando com vocês. É um assunto tão importante, né? Muito obrigada pelo convite. Esperei Obrigado a você contribuir. pela presença. Eu aproveito para avisar o pessoal que tiver dúvidas, sugestões, comentários, pode fazer aqui no nosso site que durante a live a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Para começar a nossa live, vamos tentar entender melhor o tema. Luísa, conta para a gente o que é LGPD, por que ela foi criada e qual a sua importância. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Ela foi sancionada em 2018, ela foi inspirada, né? Mas ela entrou em vigor em setembro, né? 18 de setembro do ano passado. A parte final dela entrou em vigor, né? Ontem, né? O primeiro dia útil é hoje, que era a parte das sanções administrativas que estavam faltando. E ela foi inspirada no regulamento europeu, mais conhecido como GDPR. A Europa já trata de privacidade e proteção de dados desde a Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, ela já tem um arcabouço bastante robusto aí de normas, decisões referente ao tema, e a nossa lei foi inspirada nela. E a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, que é a responsável por fazer essa fiscalização e aplicar essas sanções que entraram em vigor agora, se inspira muito nela. E o que é isso? Para que ela existe? Ela vem para regulamentar a forma como os dados pessoais são tratados, né? Por quê? Porque ela é direcionada para a pessoa física, né? A gente fala que é o titular dos dados, né? O ser humano, sou eu, você, Salvador, todo mundo que está aqui. Ela vem proteger os nossos direitos fundamentais de privacidade, liberdade, direitos da personalidade. E com o avanço da tecnologia, esses dados aumentaram a utilização dele de uma forma muito exponencial. Então, para evitar o uso de forma indiscriminada e indevido, de forma que prive essas liberdades, ela foi regulamentada. Ela, de forma alguma, visa impedir negócios. Um dos fundamentos, inclusive, está lá na lei, é a liberdade, a livre iniciativa, né, do comércio. Então, o que precisa ser feito você pode tratar dados, só que de uma forma legítima. E por que ela é tão importante, né? A importância de se adequar a essa lei é porque não apenas para fins de conformidade com a legislação e para evitar essas sanções, mas também para ser um diferencial competitivo para a empresa, porque à medida que os titulares, as pessoas forem adquirindo mais consciência sobre esses direitos delas, mais ainda elas vão exigir. Então, elas vão cada vez mais procurar empresas, e isso já tem acontecido muito na Europa, e é um processo que naturalmente vai acontecer aqui também, empresas que prezam mais pela privacidade. Então, aquela empresa
que sai na frente na adequação, ela já ganha, inclusive, um diferencial competitivo e melhor posicionamento de mercado com relação ao seu concorrente, né? O processo de adequação, ele envolve vários aspectos, né? Tanto jurídico quanto de segurança da informação. É um trabalho conjunto, tá? Que precisa, porque hoje em dia todo mundo utiliza um sistema de CRM, por exemplo, para armazenar esses dados, utiliza o WhatsApp. Então, isso tudo tem que ser mensurado também, essas ferramentas que vocês utilizam no dia a dia. Não só isso, a lei não trata só de dados que estão no ambiente virtual, ela trata de dados físicos também, né? Documentos físicos. Como vocês guardam? Como é que está o arquivo de vocês? Como vocês descartam isso? Quem que tem acesso? Isso tudo é objeto de atenção aí da lei. E o que é dado pessoal? Né? Eu estou aqui falando, né? Dado pessoal é qualquer informação que identifique ou que torne identificável uma pessoa natural. Então, pode ser um nome, RG, CPF, se for um MEI, o MEI é uma empresa, mas o CNPJ, ele identifica uma pessoa natural, ele vai identificar o nome daquela pessoa. Então, é uma hipótese de exceção. CNPJ, neste caso, ele está identificando, então, é qualquer informação que identifique uma pessoa. Então, tem que ficar atento a isso. É uma empresa, então não é um dado pessoal. Neste caso, é. O que é dado sensível? A lei diferencia isso, né? Dados sensíveis são dados que têm origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação a sindicato, política, dados de saúde, orientação sexual, dados biométricos, como que é o cartão de... como que é o ponto da sua empresa, né? Se há acesso biométrico, como que isso tudo, os colaboradores, não é só o cliente final, não é só o consumidor, né? Que é objeto de tudo. O seu funcionário, ele também é uma pessoa natural, então você está tratando dados dele, você precisa olhar também, não só para a parte do cliente externo, cliente final, você tem que olhar para o interno também, que são seus trabalhadores, seus funcionários. Então, isso tudo se trata esse tipo de dado sensível, né? Você tem quais são os benefícios? Você tem dados aí dos filhos dos seus colaboradores, isso tudo entra dentro da proteção aí de dados, né? Como dado sensível, e para dados sensíveis a gente tem bases legais. O que são bases legais? É o que fundamenta o tratamento, é o que te dá legitimidade para tratar determinado dado. A gente tem 10 bases legais, né? A gente começa, né? Tem consentimento, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, exercício regular do direito, legítimo interesse, proteção à vida. E para dados sensíveis, a gente tem outras bases legais específicas. Por exemplo, execução de contrato e legítimo interesse não está no rol. Eu não posso tratar dado sensível com fundamento nisso. Então, isso tudo precisa ser observado, independentemente do porte da empresa, independentemente se você for um profissional autônomo, né? Se você for um arquiteto, por exemplo, se você for um engenheiro ou advogado, todos nós tratamos dados sensíveis, dados pessoais. Então, a gente precisa observar isso, né? O que é tratamento? Tratamento é toda a atividade que você faz com dado. Tudo, desde a coleta, desde a hora que você pega o dado, né? Seja para uma prospecção, seja para o cadastro do cliente, até o descarte, aonde que você armazena, com quem que você compartilha, o que você faz com esse dado. Tudo que você faz com ele é considerado um tratamento. E a gente tem algumas figuras importantes. Eu falei do titular dos dados, tem duas figuras que são muito importantes, que vocês precisam saber, que é o controlador dos dados. Quem é o controlador dos dados? O controlador é aquela pessoa quem decide o que vai ser feito com esse dado. É quem define as regras do tratamento. Então, a empresa,
por exemplo, ela é controladora dos dados dos seus colaboradores. Se você tem um cliente final, pessoa física, você é um controlador dos dados dela, você está definindo o tempo que você vai ficar com esses dados, a forma que você vai guardar esses dados, com quem que você vai compartilhar esses dados, o que você vai fazer, por que você vai fazer. Então, você que está definindo isso. Agora, tem alguma dentro dessas atividades, vocês talvez tenham prestadores de serviço. Vocês vão armazenar, vocês vão guardar o dado aonde? Você vai guardar dentro de um sistema? Esse sistema, você tem um prestador de serviço. Você tem, então, o que a gente chama de operadores. Operadores é quem atua, presta um serviço, seguindo as orientações, as ordens que foram definidas pelo controlador. E isso é muito importante, porque quando você está compartilhando dado, você precisa, inclusive, saber se o seu prestador de serviço está adequado à lei. Se você guarda o dado, como é que está a medida de segurança dele, em termos de ferramentas, sabe? Para evitar aí um vazamento. Com a pandemia, todo dia a gente vê notícia de vazamento de dados. Então, a gente tem que olhar isso. Essas coisas são importantes e delimitar essas relações, tem que ajustar contrato. Então, tem esse arcabouço todo. Por isso que ela é tão importante aí vocês observarem isso tudo. Deu para entender um pouquinho? Basicamente é isso. De uma forma sucinta, a lei vem tratar sobre isso. Doutora, assim, por que eu fiz o gesto, né? Deu para entender muita coisa e deu para ficar bem assustado. Porque, assim, a minha figura aqui agora, estão me ouvindo bem, né? Rodrigo está ouvindo bem, doutora Luísa está ouvindo bem. Então, a minha figura aqui é de representar o lojista, né? Tentar trazer esse volume de informação para o mundo real, o mundo cotidiano. E a gente tem ido com frequência, agora recentemente, por outras razões, aí, às lojas de tinta, e algumas preocupações estão assim, muito permanentes, né? Como eu costumo dizer, a gente tem algumas figuras, alguns perfis de lojistas no nosso ecossistema, vamos dizer assim, né? A gente tem o lojista super bem estruturado, grupos, franqueadores, etc., como a gente tem também o lojista mais modesto, aquela loja do bairro, que tem uma família por trás, né? E alguns estão dizendo que estão meio que estruturados para cuidar dos dados dos funcionários. Mas, assim, uma dúvida pontual, né? O cliente vem, compra uma lata de tinta aqui com a gente, aí eu pergunto, você quer nota paulista? Ele dá o CPF. Isso é um dado tratável, não, doutor? Isso, é um dado... Ele tem que ter uma estrutura responsável para cuidar dele, é isso? Exatamente. O que acontece? Ele tem que ter um fundamento legal, né? O caso, por exemplo, da nota fiscal paulista, a gente já até conversou um pouquinho sobre isso lá em algumas demandas, isso já chegou para nós, né, nos nossos trabalhos de mapeamento. O que acontece? Você emitir uma nota fiscal é uma obrigação, é um cumprimento de obrigação legal. Então, você tem aí um fundamento para quando você coleta os dados daquela pessoa para emitir ali, você precisa de fazer isso, é uma obrigação tributária ali para você cumprir, né? Você vendeu aquela tinta, aquela lata de tinta ali. Agora, no caso da nota fiscal paulista, ela é um benefício, né? Então, assim, o titular, ele pode se recusar e não ter um prejuízo aí sobre isso, né? Ele fica mais a critério, não é uma obrigação, né? É um benefício que o Estado de São Paulo, né? Que o município de São Paulo dá aí para esse consumidor. Entendeu? Então, aí, o que acontece? Por isso que é importante essa fase do mapeamento, porque para cada atividade
Tá vendo? Eu dei uma situação que aparentemente era a mesma, eu tenho bases legais que podem ser diferentes, entendeu? Eu posso tratar. Então, por isso que eu tenho que avaliar, a gente tem que avaliar todo o contexto dentro de uma empresa. Ora, a nota fiscal vai ser o cumprimento, ora essa coleta ela não vai ser tão essencial. Então, eu posso tratar, né? Eu tenho um legítimo interesse aí, entendeu? Eu tenho uma outra base legal. Então, para cada finalidade, eu tenho uma base legal adequada. Entendi. Deixa eu aproveitar, então, doutora, mais dentro dessa nossa introdução, né? O dia hoje é um dia-chave, é o primeiro dia útil da validação da LGPD, e principalmente das questões aí, digamos, de punição, né, caso a lei seja infringida, caso aconteça alguma coisa aí. E a gente está num período que as lojas de tinta, elas obrigatoriamente, forçadamente se reinventaram. Na sua grande maioria, é um comércio varejista muito tradicional, que privilegia o atendimento presencial, daí a importância do ponto, da estrutura da loja física. Mas eu vou falar uma obviedade aqui, faz mais de um ano que elas tiveram que se reinventar, elas foram consideradas por interpretação um ente da cadeia que faz parte da construção civil, enfim, elas em muitos lugares elas não tiveram que se submeter a lockdown e tudo mais, né? Era considerada atividade essencial. E por conta disso, em alguns locais que as lojas não podiam exercer o atendimento presencial, todo mundo migrou para as redes sociais, para os aplicativos, para atender. E isso significa que, se ela não estava, digamos, na prática, dentro da LGPD, todo mundo está, eu sei que está, mas de uma forma bem prática e bem com volume bastante grande de ação, agora todo mundo está. Então, é isso que assusta, quer dizer, ontem eu atendia meu cliente no meu balcão, eu não pude fazer isso num dado momento. Aí eu criei uma estrutura para atendê-lo virtualmente, via WhatsApp, via rede social, via e-mail, e agora eu tenho que cuidar de tudo que eu peguei de informação dele, porque senão eu posso estar cometendo um crime sem eu saber direito o que está acontecendo. Está certa essa minha afirmação? Você pode estar violando a lei, né? Cometendo um crime foi muito duro, né? Você vai estar violando a lei, e essa pode, né? Se você não faz o tratamento de uma forma adequada, o que acontece? O tratamento, o volume desses dados aumentaram consideravelmente, né? A forma ali que você troca ali o atendimento virtual, ele cresceu demais, né, na pandemia, né? Foi um crescimento assim, exponencial. Então, você trata um volume de dados muito grande. Então, e aí, para você ter esse controle de como é feita essa estrutura, porque depois você ainda vai repassar esse dado, né? Por exemplo, você está atendendo via WhatsApp, você está atendendo via telefone, anotou num papel os dados, por exemplo, você está coletando ali, depois você joga fora, rasga e joga fora esse papel dentro da sua casa. Como você faz? Como você está descartando o papel que foi jogado lá em cima da mesa? As pessoas que estão dentro da sua casa pegam esse papel, usa o papel para outra coisa no verso dele, e aí depois joga fora, embola e joga fora, no lixo, e aí, entendeu? São tudo hipóteses. Inclusive, você não está fazendo um descarte de forma apropriada. Isso tudo, você está aí infringindo a lei. Você está dando a possibilidade de um acesso ao terceiro. Se a pessoa remexe ali no seu lixo, né, e pega esse papel e utiliza esse dado, ou você pega dentro do WhatsApp, por exemplo, o WhatsApp, né, ele, tanto no início do ano, foi bastante conversado, comentado, a questão da nova política de privacidade do WhatsApp. Eu não sei se vocês viram, né, esse negócio
ele mandou ali a atualização, e lá ele deixava assim, ele sempre fez isso, mas dessa forma, ele cumprindo um dos princípios que é o da transparência, né? Se você me perguntar assim, se eu puder resumir a lei em uma única palavra, eu resumo em transparência. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre isso, em termos práticos, ela preza muito pela transparência. Então, ele informou que ele, né, compartilhava dados com as empresas do grupo, né, Facebook, Instagram. Então, esses dados, inclusive, às vezes, dados importantes nossos. Como é que está aí a coleta desses dados? Entendeu? Como que vocês estão... vou fazer um pagamento, manda o número do cartão pelo pagamento, manda o link via WhatsApp de um PagSeguro, por exemplo. São todas essas opções do dia a dia que a gente, né, principalmente o WhatsApp, eu acho que o WhatsApp foi um dos mais utilizados, né? Hoje o WhatsApp tem aquela possibilidade até de pagamento. Então, como que está sendo feito isso tudo? O WhatsApp não é uma plataforma, não é um aplicativo que preza pela privacidade. A gente recomenda, inclusive, que você troque. É uma mudança de cultura? Que você vai ter que pedir para o seu cliente baixar um outro aplicativo, que a gente até, assim, eu até falo um aplicativo que eu acho menos, assim, que preza mais pela privacidade, que é o Signal. Ele é um aplicativo tipo Telegram, tipo WhatsApp. Mas tanto na época que aconteceu no início do ano desse WhatsApp, um monte de gente migrou para o Telegram. Agora eu vou fazer o Telegram também compartilha da mesma forma com outras empresas. Entendeu? Então, e aí você está tratando o seu consumidor final, pessoa física, você está compartilhando, passando dado através de um aplicativo que compartilha dados com terceiros. Você tem a obrigação de informar para o seu cliente com quem você compartilha os seus dados. Isso é uma das obrigações, que é do princípio da transparência. Entendeu? Então, se você não observa isso, como que você tem este controle? Você tem que observar essas coisas todas, entendeu? Entendi. Para quem chegou agora, o Papo de Logística de hoje está falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como LGPD. Dúvidas e comentários podem ser enviados aqui no nosso chat. Teremos o maior prazer de lê-los e respondê-los. Luísa, como são calculadas essas multas da LGPD? O que pode acontecer realmente a partir de hoje para quem descumprir essas normas? Tá, vamos lá então. Algumas coisas assim. A lei, ela já entrou em vigor, né? Foi o que eu falei, ela entrou em vigor em 18 de setembro do ano passado. E só agora a parte das sanções administrativas é que estão em vigor. E quais que são essas sanções administrativas? Não é só a multa, a gente fala muito da multa, mas a gente tem outras, né? A gente tem a multa, que é a multa simples, que é de 2% do faturamento, de até 2% do faturamento da empresa, calculado no exercício anterior, do ano anterior, no seu último exercício, né? No caso, então, desse ano seria calculado do ano passado, limitada ao valor de 50 milhões de reais. Né? Então, não significa que todas as empresas vão ter esse tipo, né? Ela é um percentual, é baseada no percentual do faturamento do último exercício dela. Para além dessa multa, a gente tem ainda também advertência, a gente tem publicização da infração, que pode gerar um dano reputacional enorme. A gente tem bloqueio dos dados pessoais, então, enquanto estiver passando por um processo de investigação ali, a empresa não vai poder tratar aquele dado, ela pode ter suspensão da atividade relacionada ao tratamento, né? Ela pode ter a eliminação desses dados e a proibição total de utilizar esses dados. Então, é muito importante, inclusive, frisar isso, porque as pessoas, às vezes, focam só na multa, mas existem essas outras
sanções que também podem ser muito maléficas para a empresa no dia a dia dela, né? A repercussão que isso dá, se você tiver que publicar e que você teve né, um incidente, você pode ter assim, danos que às vezes pelo seu faturamento não seja tão alto, né? Mas você vai ter a chance, às vezes, de perder clientes, você pode ter um dano reputacional. Para além disso, você tem a questão das sanções, você tem as questões do processo judicial, isso já está em vigor desde o ano passado, né? Então, a gente tem aí sanções, sentenças, né? O Estado de São Paulo saiu um levantamento mês passado, em junho, falando sobre sentenças envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados. Já tiveram 600 decisões, mais ou menos. 84% foram no estado de São Paulo. Então, assim, existem todas essas questões, né? E as infrações não é só vazamento de dados, o acesso a dados pessoais por funcionário que não é autorizado, porque a pessoa precisa, ela só pode. A gente tem um princípio que chama finalidade e necessidade. Então, o acesso aos dados é só o estritamente necessário. Se não tiver um controle aí de acesso, você tem um funcionário tendo um acesso não autorizado, né? O descarte irregular, que eu conversei com vocês, que eu falei aqui agora mais cedo, né? E aí acesso por terceiros, a inobservância desses princípios, principalmente transparência, finalidade e necessidade. A gente tem uma cultura de coletar dados de forma indiscriminada, não sabe nem para que está coletando aquele dado, então isso vai precisar mudar, né? Para cada finalidade, para cada finalidade eu tenho uma necessidade exclusiva para aquele dado, uma base legal. A ANPD, ela só vai, é importante falar isso. A ANPD ela só pode aplicar sanções administrativas a partir de agora, tá? A partir do dia 1º. Agora, ela também pode aplicar aquelas infrações de natureza continuada, ou seja, já está valendo. Então, se você não está adequado hoje, já está passível, né? Aqueles anteriores à lei que continuaram, aquela infração que continuou, é passível também, assim, de sanção. E eles até soltaram, só que eles só vão começar a aplicar essas sanções a partir do momento que saiu, eles publicarem o regulamento de fiscalização. Esse regulamento de fiscalização ele já está, inclusive, disponível no site da ANPD para consulta pública, mas não está a versão final dele, tá? Então, enquanto ele não for publicado, eles entenderam que não vão aplicar ainda as sanções, mas isso eu acredito que não vai demorar, né? E aí, como que né, aplicada essas sanções? Você vai observar aí, né? Vai ter um processo administrativo, né? Tem a notificação dentro desse regulamento, né? Pode sofrer alterações, né? Mas você vai ter um prazo de 10 dias úteis para responder, tá? Apresentar a defesa, e aí vai ter, um processo, só que no âmbito administrativo. E aí, quando eles forem decidir, eles vão observar a gravidade, a natureza da infração, que tá vendo? Eu falei vários tipos aqui de infração, não é só vazamento, porque às vezes a gente fica muito fixado no vazamento, mas tem outras. A Europa, por exemplo, aplica muita multa por utilização de base legal incorreta, entendeu? Que é aqueles fundamentos que às vezes a pessoa coleta consentimento onde que não era para ser consentimento, execução de contrato, por exemplo, essas coisas. E a nossa autoridade, ela se inspira muito, então a gente precisa focar nisso, que eu acho que é uma tendência grande. Então, eles olham a gravidade, a natureza da infração, a boa-fé,
da empresa, né, do infrator, a vantagem que foi auferida ou que se pretendia auferir, a condição econômica, entendeu? Não eles vão olhar isso para aplicar uma sanção, a condição econômica do infrator, se houve incidência, o grau do dano, a adoção de reiterada dos mecanismos internos para minimizar esse dano, que aí a gente volta no processo de adequação. Outra coisa, a proporcionalidade, né, entre a gravidade e o dano. As metodologias específicas do cálculo do valor base da sanção pecuniária, né, da multa, ela deve ser deve ser previamente publicada, ainda não tem, mas já está em fase de estudos. Então, hoje que a gente tem esse rol aqui que eu acabei de falar com você, está lá dentro de um artigo da lei, mais precisamente no 52. Mas a metodologia do cálculo base para sanção pecuniária, eles vão soltar ainda, mas já está em estudo. Entendi. Chegou a primeira pergunta aqui, Luísa, para nós, já vou aproveitar para fazer, tá? O Edmilson Pereira, ele pergunta: tem um site comercial e coloca à disposição de verificar se o usuário aceita a política de privacidade. Agora, o Google consegue registrar o número de acessos do site, inclusive a localização, mesmo se a resposta... desculpa a pergunta. Agora, o Google consegue registrar o número de acessos do site, inclusive a localização, mesmo se a resposta for negativa? Tá. Bom, aí que tá. Ele consegue, né? Eu vou ser sincera, ele consegue. E aí que é um dos problemas, assim, né? Você vai precisar, Edmilson, configurar. Se você não adaptar, se você não adaptar dentro das configurações, linkar o seu site lá com o Google, dentro do Google mesmo, ele vai continuar, mesmo que não tenha dado esse aceite. É preciso mexer na parte de configuração para poder evitar isso. Perfeito. Salvador? Doutora, quem que vai fazer a fiscalização? É um órgão específico? Vai ser através da Agência Nacional de Proteção de Dados? Esse é o nome? Essa é a nomenclatura? Ou ela vai... essa autoridade, ou ela vai passar isso para algum outro tipo de ente no âmbito federal, penso eu, enfim. Quem que vai fazer essa fiscalização? A gente já sabe? Sim. Quem é responsável por fazer essa fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e é ela quem é a responsável, ela é a única que pode aplicar sanções relacionadas à LGPD. Isso não significa que ela não tenha parcerias com outros órgãos. Por exemplo, ela tem parceria com o Senacom, que é a Secretaria Nacional de Consumidor, e o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ela já tem termos de cooperação. Então, eles, dentro do âmbito da regulação específica deles, né, o CAD, né, no âmbito da concorrência, e o Senacom no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, eles podem, sim, e já estão ajudando, já em outras, né, o caso do Serasa, por exemplo, eles têm atuado bastante em conjunto, que é aquele vazamento do início do ano de 223 milhões de dados que vazaram, que foi imputada a responsabilidade ao Serasa, né? O Serasa nega, mas as investigações estão em cooperação com o Senacom. Então, quem pode, ao final, aplicar a sanção e fazer essa fiscalização é a ANPD, mas com âmbito nas outras legislações, os outros órgãos podem atuar em conjunto. Entendeu? Quando você diz Senacom, eu estou ouvindo PROCON, tô certo?
O PROCON pode Senacom atuar. é o máximo, né? Sim, autoridade nacional, mas o PROCON... Sim, os PROCONs são muito atuantes já. Entendi. Os PROCONs já são então, na prática, atuantes. mas um exemplo prático, eu vou fazer uma compra, aí uma compra que tem um volume considerável, e a loja pede meus dados para fazer uma consulta, você disse o Serasa, por exemplo, como pode ter em outras bases de dados aí para oferir crédito, enfim, para proteger o lojista, o varejista do famoso calote, né? Então, é uma prática comum que se faça essa consulta, e obviamente que eu tenho que entregar alguns dados para que ele faça essa consulta. Se esse dado não for tratado no âmbito da LGPD, eu posso estar cometendo uma infração. Eu estou dizendo como revendedor. Confere? Eu entendi sua pergunta. Exatamente. Você pode estar cometendo uma infração se você não observar e fundamentar da forma correta. Você lembra que eu falei que tem 10 bases legais que pode justificar o tratamento do dado? Uma delas é a proteção ao crédito. Então, eu posso fazer consultas para viabilizar um crédito ou não, com essa finalidade, entendeu? Eu posso coletar dados, eu só tenho que ir tratar o dado de maneira... Só que eu tenho que tratar, isso que é importante, são os estritamente necessários para aquela finalidade, entendeu? E aí eu fundamento nessa base legal. Tá vendo que não é que você não pode fazer? Você Sim, pode. eu tenho que respeitar, eu tenho que respeitar uma estrutura para eu lidar com isso. Eu não posso usar ele aleatoriamente. Não, tem um e-mail aqui, eu vou entregar para o Rodrigo, porque ele é um amigo meu que abriu uma loja em outra cidade, em outro bar. Não, Rodrigo, eu tenho um mailing aqui bastante interessante, eu tenho clientes aí na região que você vai abrir, eu não consigo atendê-los, então eu vou te dar esse mailing para você fazer uma ação de marketing, de prospecção. Em tese, isso não pode acontecer, se não tiver autorizado. É isso, mais ou menos? Nesse caso, seria consentimento, porque você está, por exemplo, o Rodrigo está recebendo de você, ele não tem relação nenhuma, não tem vínculo nenhum com esse cliente, então ele precisa da autorização. É um dos pontos, assim, né, mais sensíveis que a lei veio para regulamentar muito dessa prática, né, que é a venda de banco de dados. Né? Então, você precisa, às vezes você me deu o exemplo de, ele é meu amigo, eu vou passar para ele, mas hoje em dia o que ocorre na prática é a venda, né, desses bancos de dados. Então, ela veio muito para regulamentar esse tipo de ação, sabe? Então, neste caso específico, tanto que tem base, né? Prospecção, ela tem bases, você tem bases legais diferentes para clientes novos e para clientes que já são do seu portfólio, e você vai ofertar novos produtos, fazer novas ações de marketing, são bases legais diferentes, entendeu? E aí, para cada base legal, você vai ter que seguir um procedimento. Tá, eu vou aproveitar aqui, Rodrigo, eu vou fazer uma consulta agora. A gente tem uma praxe, não é uma prática muito comum, ela não tem sido utilizada, mas, enfim, é uma praxe que a gente tem dentro da Artesp, no âmbito da Artesp. Vou usar isso como um exemplo. A gente tem o famoso banco de currículo. Uhum. As pessoas passam currículos para a Artesp e a gente, até anteontem, a gente disponibilizava isso para lojas de tintas que estivessem carecendo de um profissional, tá, de acordo com a atividade que ele tem experiência ou que ele pretende exercer. Então, tem lá bancos, eu tenho currículos de balconistas, do pessoal de logística e coisas do tipo. Então, quer dizer, um exemplo prático, pela ótica da LGPD, eu não posso passar esse currículo para uma loja sem autorização do autor do currículo? É o seguinte, nós temos aqui um arcabouço, tá? Imagina uma cadeia, tá? Você vai coletar este currículo. Aí você vai coletar, nessa hora dessa captação, né, desse recrutamento, vamos dizer assim,
você precisa do consentimento dele, tá? E com a loja de tinta, você tem que ter um contrato. A sua relação com a loja de tinta, você está prestando um serviço para essa loja de tinta, tá? Então, você precisa de um contrato para regulamentar essa relação, dentre outras, que vão tratar dados pessoais. E a obrigação, nesse caso aqui, vai ser, entendeu? Entendi. Aí você tem duas, você tá vendo a cadeia, como é que faz? Você precisa, neste momento, você precisa de coletar o consentimento, você está numa fase de recrutamento. Depois, com o outro, você tem uma relação de contrato, entendeu? Que vai legitimar. Dentro desse instrumento do termo de consentimento, você vai exemplificar o compartilhamento. Ele vai te autorizar, até porque é do interesse dele. Agora, você vai ficar. Aí você passou o currículo. Você vai ficar com esse currículo na sua base por quanto tempo? O outro, a loja de tinta, como que ela guarda esse currículo? Vocês têm uma responsabilidade aí conjunta pela LGPD, entendeu? Como que ela guarda? Por quanto tempo que ela vai ficar? Ela não contratou, a pessoa não contratou. Ela vai ficar com esse currículo lá na base dela por quanto tempo? O consentimento, a pessoa ela pode revogar a qualquer momento. A gestão de um consentimento não é fácil. Você tem que ficar ali, se a pessoa revogar, você tem que tirar da sua base, você tem que deixar só o estritamente necessário para você cumprir obrigação legal e exercício regular de direito, entendeu? Então, assim, não é recomendável você ficar por muito tempo com esse currículo, não, entendeu? Se você não atingiu uma finalidade específica com ele. Isso tudo precisa estar mensurado, prazo de retenção, tudo mensurado, isso é tudo mensurado na hora do mapeamento. Na hora que a gente faz o mapeamento de risco, a gente mensura isso tudo, né? Para propor as ações mitigatórias, do que precisa adequar, de como fazer. Entendi. Não só você vai poder. Só que tá vendo? E aí tem duas relações e instrumentos diferentes. Entendi. A LGPD é bastante complexa, né? E como é novo, ainda tem muita gente, tá gerando muita dúvida. Vamos tentar ser um pouquinho mais direto, assim. A partir de agora, quais os principais cuidados que os lojistas de tintas devem tomar? E agora que o atendimento online cresceu muito, até por causa da pandemia, como deve ser feita essa coleta de dados no atendimento online especificamente? Tá. Bom, assim, quando a gente está falando de varejo, a gente está tratando diretamente com o consumidor final. Então, eu acho que um dos pontos principais, e isso já está em vigor desde o ano passado, por causa, né, de eventuais processos judiciais, é a questão da operacionalização do direito dos titulares. O que é isso? A lei prevê, como eu falei para vocês, essa lei é feita para nós, né, para a pessoa física. Então, a gente tem uma série de direitos que a gente pode exercer, que a gente faz solicitação para o controlador ou para o operador sobre se trata os nossos dados, para corrigir os nossos dados, para portabilidade, para transferir meus dados para um outro prestador de serviço, para bloquear ou eliminar dado desnecessário que está tratando, para eliminar o tratamento, para revogar o consentimento. Então, essas solicitações, elas têm um prazo muito curto dentro da lei. A lei fala 2 prazos. Ela fala imediatamente
ou até 15 dias. E, assim, imediatamente é algo muito subjetivo. Eu acredito que a ANPD vai esclarecer isso para nós ainda, mas ela ainda não esclareceu e já está vigente. Então, a gente precisa ter uma atenção. Quando é um relatório simples, ela também não fala que é relatório simples. O prazo é imediato de resposta. Se for um relatório mais completo, é um prazo de até 15 dias. E até 15 dias, a partir do momento que o titular faz a solicitação. Não é a partir do momento que você acusa o recebimento, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é, se você não tem os dados, o processo, seu fluxo mapeado dos dados, desde a hora que ele entra até a hora que ele sai, o que você faz com ele, para que você faz, como que você faz, quais as medidas de segurança que você adota. Se você não tiver isso delineado e um procedimento específico para você responder, você vai descumprir o prazo. E se você descumpre o prazo, você está descumprindo a lei. Isso, inclusive, já é passível de sanção e de ajuizamento de processo. Você não precisa nem esperar a NPD. E o Brasil é o país da judicialização, né? Então, assim, para mim, o ponto mais crítico e mais necessário aqui é observar os procedimentos internos para poder dirimir e responder a solicitação dos titulares. E aí, vocês precisam, começando aí, criar um canal exclusivo de comunicação, vocês precisam ter um aviso de privacidade. Aviso de privacidade não é só para site, aviso de privacidade é para loja física também. E o que por quê? Porque vocês têm clientes de todo tipo. Vocês têm cliente que utiliza site, mas vocês têm cliente que não vai utilizar site, né? Que vai lá diretamente na loja comprar e vocês estão coletando e tratando esses dados. Então, tem que ter um aviso de privacidade. O que é isso? O aviso de privacidade é o que você informa, né? O princípio da transparência. É o que você informa, o que você faz com o dado, qual que é o dado que você coleta dele, para que você coleta dele, por quê, o que você vai fazer, qual que é a finalidade, com quem você compartilha, por quanto tempo você guarda esse dado, as medidas de segurança que você adota, o contato da pessoa que vai ser, que é o responsável, que é o que a gente chama de encarregado de dados, que é o DPO, que vai fazer essa ponte, né, esse canal de comunicação com o cliente e com a ANPD. Um e-mail direcionado, a gente sugere criar um e-mail direcionado para isso, treinar, então tem que ter um canal de comunicação, você tem que ter esse instrumento aí já muito bem definido e elaborado. Não adianta só você elaborar um aviso de privacidade se você não faz isso internamente, porque se você sofrer uma solicitação e você não conseguir responder, você está descumprindo o prazo, né? Então, assim, a gente sugere você já ter aí pelo menos um modelinho de resposta para responder essa solicitação. Você tem que identificar o titular, isso é muito importante. A pessoa que está te pedindo o dado, a confirmação, que está te fazendo uma solicitação, você identificar. E aí você pode coletar informação adicional para poder confirmar a identidade dela. Porque se você envia, você responde isso para uma pessoa que não é o titular de dados, você está cometendo uma infração, né? Você está mandando dado para terceiro. Então, isso é muito importante, você treinar. Quem é que vai ficar responsável por isso internamente? Você vai colocar isso com saque? É complicado você colocar isso com saque, porque se for misturar lá dentre todas as demandas que já existem do saque, essa solicitação pode ficar perdida e descumprir esse prazo, que é muito curto. A pessoa, o funcionário precisa estar extremamente treinado para poder responder aí, para fazer essas identificações. E tem que registrar todo esse processo, deixar ele bem registrado.
que a gente precisa aí cumprir um outro princípio, que é o do accountability, né, da prestação de contas. Então, eu recomendaria, assim, eu acho que esse, para quem mexe com o consumidor final, com o cliente, pessoa natural, eu acho que, assim, esse é um dos principais pontos, que eles podem querer exercer esses direitos, e se você não tem isso desenhado, aí você pode descumprir esse prazo, né? E assim, dentro dessa questão, né, que a gente falou, né, com o aumento aí do atendimento online, né, na pandemia, é muito importante que utilize os dados, colete o dado só estritamente necessário para aquela função. Eu preciso para executar a venda. O que você precisa da venda? Eu preciso do nome, sobrenome, eu preciso dos dados para emitir nota fiscal. Então, coleta só aquilo que foi essencial para aquela atividade. Só que é muito importante observar a forma como isso é coletado, né? Por exemplo, eu falei mais cedo da substituição do WhatsApp, porque o WhatsApp não preza tanto pela privacidade, substituir para o outro aplicativo, a questões, às vezes, você anotar um dado financeiro, como você está adotando, você está pegando, anotando um dado que você recebe um Pix, entendeu? Você recebeu um Pix, você está coletando, você está tendo dado as informações bancárias, não está no rol dos dados sensíveis, mas eles são os dados que a gente chama de dados especiais, porque por mais que ele não seja considerado um dado sensível, ele é um dado que se tiver um terceiro acessar ele de forma indevida, ele pode gerar um dano, entendeu? Então, é importante treinar o funcionário para a forma como isso vai ser feito, essa coleta, a forma que vai ser armazenado. É muito importante isso. Eu acho que também atentar para esses parceiros. Quem são os terceiros, os prestados? Plataforma de gateway, plataforma de meio de pagamento. Atentar para isso. Olhar quão segura é a plataforma que vocês estão utilizando, o que elas adotam de medida de segurança, entendeu? Como que ela trata aí a privacidade e a proteção de dados? Que hoje tem um monte, né? Então, tem que observar esses pontos. Essa questão, a gente conversou até mais cedo, né? O Salvador levantou, né? Você pegar a lista de transmissão, né? O mailing, lá você fazer uma lista de transmissão. Como está sendo feito? Como que você adquiriu essa lista de transmissão? Qual que é a fonte, a origem dela? Você tem que saber como que a pessoa que te passou essa lista de transmissão, como que ela trata esses dados? Esses clientes são novos? Você já tem relação com esse cliente? Se esses clientes forem novos, eu tenho uma base legal. Eu tenho consentimento. Se eu já tenho esse cliente, eu posso tentar enquadrar num legítimo interesse para mandar oferta. Então, para fazer as ações de marketing, isso tudo é extremamente importante. Não é simplesmente chegar e mandar. Você tem que condicionar, criar uma opção dentro aí que a gente chama de opt-in e opt-out. O que é isso? Eu tenho o direito de falar assim, não quero mais receber isso. Por exemplo, eu já sou cliente de uma empresa aí de tinta. E aí a loja está me mandando um monte de promoção. Ela sabe aí que, né? E já fez até um estudo meu, fez um perfilamento aí meu e está me mandando propaganda específica daqui. Eu tenho que ter uma opção fácil de recusar. Eu não quero receber mais. E aí, se eu falar que eu não quero receber mais, você tem que criar uma listinha, a gente chama isso de blacklist, para colocar ali, olha, a Luísa Nascimento Atus não quer receber mais. Porque se você continuar mandando para mim, você está infringindo a lei. Entendeu? Então, assim, isso tudo é importante. Ah, não, mas mesmo assim, você não precisava do meu consentimento naquele momento, teoricamente, se eu podia utilizar um legítimo interesse, mas se eu recusar, eu não quero receber mais. Estou externando uma vontade minha, você tem nesse ponto, entendeu? Então, isso é assim, extremamente, assim,
importante ter esse cuidado, observar isso. Eu acho que esses são, assim, os principais pontos que eu acredito que esteja acontecendo bastante. Legal. Luísa, chegou aqui uma pergunta, essa pergunta é importante. O nosso presidente, o Salvador, a gente tem muito juízo, a gente sempre faz a pergunta dele, né, Salvador? Ele pergunta: o cliente forneceu dados para o cadastramento financeiro da emissão da nota fiscal, porém a empresa aproveitou esses dados para enviar newsletter para o cliente ou e-mail marketing. Quais as implicações? É necessário um consentimento prévio? É exatamente isso que aqui, ó, que a gente acabou de conversar. O que você faz? Durante o mapeamento, você vai colocar, então eu vou utilizar esses dados aqui para o financeiro. Aí eu coletei lá o e-mail dele. Então, eu vou aproveitar dentro lá, aí na parte de e-mail marketing, né, vai ter um processo específico. A gente separa por processos, né, pelas atividades de tratamento. Aí vai ter lá, assim, um processo, e-mail marketing. Eu vou legitimar no legítimo interesse, eu vou dar a fundamentação aqui no legítimo interesse, para eu fornecer a newsletter. Eu não vou coletar consentimento dele nessa hora, ele já é meu cliente. Agora, dentro deste e-mail de newsletter, eu tenho que criar um mecanismo, tipo assim, aí entra a parte de TI mesmo até, para ajudar. Ou pode ser por e-mail também, para facilitar. Se você não deseja receber, por exemplo, tá? Uma coisa simples. Se você não deseja receber mais essas newsletters, envie e-mail para tal, lgpd@tintas.com.br. E aí você tem que colocar os dados lá, ó, não pode tratar mais para envio de newsletter. Você pode continuar lá mantendo os dados para as obrigações, para as questões financeiras, da execução do contrato, mas para newsletters não. Então, se você vai mandar newsletters para alguém que não é seu cliente, você precisa de coletar o consentimento. Tá ótimo, obrigado, Luísa. Estamos chegando aqui ao final da live. Acho que o Salvador quer fazer a última pergunta para a Luísa. Na verdade, é meio que uma afirmação, não é uma pergunta. Então, pelo que a gente está entendendo, esse ambiente dos dados, ele tem que ser tratado, ele tem que ter digamos, um código de conduta dentro da empresa. Eu vou colher este dado com o seu consentimento para esse fim específico. Então, foi isso que eu entendi. E também, pelo que eu entendi, se hoje um varejista ele tem uma pessoa dedicada para a área administrativa, ele tem uma outra pessoa dedicada para as questões financeiras, de crédito, cobrança, etc., ele vai ter que ter uma pessoa que ela pode acumular funções, obviamente, ele vai ter que ter uma pessoa para tratar dos dados que ele coletar. Sim, grosso modo, eu estou dizendo. Não é isso, doutora? E aí, na carona, eu pergunto, existe um trabalho de consultoria para dar esse passo a passo, montar essa estrutura junto com o lojista em algum lugar? Como é que a gente pode dar uma solução, uma estrutura para que o lojista tenha perfeito conhecimento do que ele pode, quais são os limites dele, o que ele tem que fazer com esses dados? É justamente esse trabalho que eu faço, né? É isso que eu faço. É isso que eu faço. Que a gente faz, né, lá no escritório. Esse é um dos trabalhos do escritório, na verdade. Porque essa é a primeira etapa, vou até explicar aqui, essa é a primeira etapa da adequação. Como funciona? A empresa precisa implementar um programa de governança em privacidade. Ela começa com um projeto de adequação. E esse projeto de adequação, ele vai variar de empresa para empresa, porque vai depender do volume de dados que essa empresa trata, do porte dela,
do modelo de negócio dela, das definições de prioridade, de alocação de recurso humano e financeiro, né? Quantas pessoas que ela tem para dedicar naquele projeto ali, quanto que ela tem para investir, integrar com as práticas já existentes. Então, assim, não existe uma fórmula, vamos dizer assim, para implementação, porque são muitas variáveis, mas existem algumas regras básicas, algumas etapas básicas dentro de uma adequação. Primeira coisa é começar pela conscientização. Você tem que entender o que é essa lei, para que ela serve, qual que é o impacto dela. Isso que nós estamos conversando aqui já é um bom caminho. E aí, depois, você tem que passar isso para o interno. Né? Você começa pela alta direção, pela alta gestão. Só que você tem que fazer isso internamente com seus funcionários. Porque na fase de mapeamento, que é justamente essa fase que você me perguntou, é neste momento que a gente mapeia a empresa, a gente entra dentro da empresa, né? A gente vê, aí a gente vai identificar quais são os dados tratados, qual que é o volume, para quê, e aí a gente vai mapear, que aí eu vou processo por processo, a cada atividade, isso tudo que eu falei aqui com você, a gente olha como que cada empresa faz. Para quê? Que aí eu identificar, você trata esse dado aqui para essa finalidade. Então, para essa finalidade aqui, essa é a execução do contrato. Para essa outra aqui é o consentimento, para essa outra é a proteção ao crédito, para outra é o legítimo interesse, e assim por diante. E aí eu vejo o risco que hoje a sua empresa está. E aí depois eu coloco assim, o que você precisa para mitigar esse risco? E aí você traça um plano de ação. A outra etapa é você justamente executar esse plano de ação. E aí você vai criar as políticas, né? A política interna de proteção de dados, que é tipo um regulamentozinho, um código de como que você vai tratar esse dado. Você tem norma de resposta a incidente, aí você tem aviso de privacidade, você tem o ajuste aos contratos com seus parceiros, com seus clientes, com os terceiros, né? E isso tudo não só com relação ao cliente, com relação ao colaborador também. Então, você vai executar tudo que você averigou aí nesse período e colocar em prática as ações mitigatórias. E aí, depois, você tem que manter isso. Mudou o processo, tem que reavaliar. Você faz um inventário dos dados, só que esses dados vão mudando. E hoje, é o que a gente está falando, olha que a velocidade dos dados aumentou demais, principalmente com a pandemia, né? Que foi o que a gente comentou aqui hoje. Então, se você não mantém isso, você perde. Em 2, 3 meses, você perde o trabalho. Então, você precisa alimentar. É como se fosse um PDCA, entendeu? Você vai sempre... É um círculo, entendeu? De monitoramento contínuo. A cada alteração... Mudou um processo, tem reflexo, trata dado pessoal? Então, tem reflexo aqui dentro do programa. Ele começa como um projeto de adequação e termina como um programa de governança. Né? E isso é uma das coisas assim que a NPD vai olhar, tá lá políticas e boas práticas de governança, entendeu? Inclusive para fins de sanção. Então, é nesse momento, é isso que a gente faz para a empresa poder estar adequada. É lógico que a complexidade vai variar de empresa para empresa. Entendi. Temos que criar um fluxo para isso, né, doutora? Sim, exatamente, é o fluxo do dado, é o caminho do dado, a gente chama isso de ciclo de vida do dado, de uma forma técnica falando, mas é isso, é o fluxo, é desde a hora que ele entra até a hora que ele sai. Perfeito, está muito claro. Vamos ter que se adaptar, não tem jeito, é uma lei, né? A gente tem que cumprir, até porque a gente sabe quais são os prejuízos causados aí por vazamento de dados, né?
muitas pessoas são vítimas aí e muitas coisas de uma enorme relevância já aconteceram por vazamento de dados, né? Então, é uma necessidade, né? Então, acho que essa conversa ainda vai continuar. Mas, assim, já estamos encerrando, né, Rodrigão? Para quem perdeu, inclusive, essa conversa que foi ótima, pode assistir na nossa página do Facebook e na nossa página do YouTube. E entrar em contato com a gente, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, pelo LinkedIn, pelo YouTube, que a gente vai buscar a resposta e responde cada uma das perguntas, como a gente já tem feito nos outros programas, né? Queria agradecer imensamente, Luísa, muito obrigado pela verdadeira aula que você deu para a gente. Se quiser deixar um recadinho final, quiser deixar suas redes, pode falar para a gente. Eu que agradeço. Eu espero que eu tenha aí contribuído para vocês, para dar uma clareada, assim, né, do que envolve, né, e da importância mesmo, né, do que está aí à frente a vocês aí. E agradecer mesmo, foi ótimo. Estou disponível. Se quiserem entrar em contato comigo, te dar alguma dúvida, quiser conversar, as minhas redes sociais é Luísa Patusco, tem as redes sociais do escritório também, do Arstonet Advogados, a gente está em todas as redes, Facebook, LinkedIn e Instagram. A gente está super à disposição de vocês aí, para a gente continuar essa conversa também, e com vocês também, tá bom? Obrigado, Luísa. Obrigado, Salvador, pela companhia mais uma vez. Boa noite a todos, fiquem bem, fiquem com saúde, até mais. Tchau, tchau. Tchau.